Boa noite. Dilma Rousseff fez um discurso hoje na Bahia dizendo ter certeza de que o povo brasileiro não vai voltar atrás nem desistir da redução da desigualdade. Isso da desigualdade social. Só que a fala da presidente vem no dia em que uma nova pesquisa de opinião aponta que a avaliação positiva do governo Dilma teve o menor índice desde julho do ano passado. Enquanto o povo tem mostrado menos empolgação com o governo, até aliados já dão mostras de desilusão. Ontem, o PR, partido da base de Dilma, chamou a imprensa para dizer que quer o ex-presidente Lula de volta ao Planalto. E olha que a corrida eleitoral oficialmente nem começou. E no NT Vale de hoje você também vai ver mais confrontos no Rio. Tensão no Rio de Janeiro. Houve mais um tumulto na noite de ontem. Cai o número de acidentes de trabalho no país, mas a situação ainda é preocupante. Amanhã encerra o prazo para acertar as contas com o Leão. E já já você aprende como declarar o imposto de renda. Veja ainda, madrugada mais fria do ano com sensações térmicas abaixo de zero. A Comissão Nacional da Verdade apresentou um relatório preliminar sobre a explosão no Rio Centro em 1981. A conclusão é que o atentado foi resultado de uma ação coordenada que envolveu o comando do governo militar da época. O relatório da Comissão Nacional da Verdade sobre o atentado no Rio Centro, no dia 30 de abril de 1981, foi elaborado depois de uma análise feita nos documentos encontrados na casa do ex-chefe do Destacamento de Operações de Informações no Rio de Janeiro, Coronel Júlio Miguel Molinas Dias, assassinado em 2012 em Porto Alegre. A comissão também utilizou inquéritos policiais que apuraram o caso e depoimentos de agentes públicos e testemunhas. As investigações da comissão revelam que militares planejaram explodir bombas durante o show organizado por artistas e sindicatos em comemoração ao Dia do Trabalhador. O objetivo era atribuir a responsabilidade do pânico e mortes a grupos armados de oposição à ditadura. Mas o plano não deu certo porque uma das bombas que estava com os militares explodiu dentro do carro. O capitão Wilson Machado ficou gravemente ferido e o sargento Guilherme Pereira do Rosário morreu na hora da explosão. O coordenador da comissão, Pedro Dalari, não tem dúvidas de que o atentado envolveu os principais setores do governo militar. O que esses documentos demonstram é que esse atentado não foi obra de um lunático, não foi obra de dois agentes que agiram por conta própria, mas foi obra de uma ação articulada do Estado brasileiro, que adotou, desde o início dos anos 80, a estratégia de atentados à bomba como uma estratégia de ação, quase uma política pública do Estado. Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, o atentado no Rio Centro não foi o único neste período. Outros 40 atentados à bomba teriam sido planejados e executados por grupos de extrema-direita no Brasil entre setembro de 1979 e abril de 1981. A mesma estrutura que nos anos 70 usou como uma política de Estado a tortura e o extermínio de pessoas, nos anos 80 patrocinou os atentados à bomba. O coordenador também falou sobre a morte do coronel Paulo Malhães, que confessou à comissão ter participado de torturas e mortes durante a ditadura. A íntegra do depoimento foi entregue à polícia. Foi um depoimento muito impactante, talvez o mais importante que a comissão tenha recebido até hoje, que demonstra realmente a estrutura de uma rede de repressão muito articulada, vinculada à alta direção das Forças Armadas e do país, e, portanto, foi um depoimento que pode ter sido a causa da morte do coronel Malhães. Mas, como eu digo, essa é uma hipótese e nós só queremos que ela não seja descartada. Ainda no Rio, a mãe do dançarino Douglas Pereira, morto na semana passada, disse ter sido ameaçada.
Maria de Fátima da Silva informou que andava na zona sul da cidade quando foi abordada por um homem armado que estava dentro de um carro. Ela correu e se escondeu. Desde a morte de Douglas na última semana, Maria de Fátima acusa policiais pela morte do filho dela. Douglas foi atingido por um tiro durante uma operação no Morro Pavãozinho, em Copacabana. O delegado que investiga o caso corrigiu uma informação. Ele negou que tenham sido encontradas cápsulas perto do corpo do dançarino. A mãe do dançarino afirmou esta semana que contratou peritos americanos para realizar uma investigação paralela sobre a morte de seu filho. E o complexo do Alemão teve a última noite marcada por tumulto, ônibus queimados e uma unidade de saúde depredada. Ônibus incendiados na estrada do Itararé, próximo à favela Nova Brasília, no complexo do Alemão, atrapalharam a circulação de veículos hoje pela manhã. Perto dali, na estrada do Timbó, um dos ônibus queimados ainda não havia sido removido e técnicos trabalhavam nos reparos à rede de telecomunicações. Tudo aconteceu bem perto da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, na Avenida Itaoca, onde também havia um carro queimado. Apesar dos esforços dos garis, a poeira negra espalhada no ar com a passagem dos carros incomodava as pessoas no ponto de ônibus. Nesta unidade de pronto atendimento ainda havia indícios do quebra-quebra de ontem. A unidade funcionava precariamente e a emergência permaneceu fechada durante toda a manhã. Desde o fim de semana, o complexo do Alemão, na zona norte do Rio, convive com intensos confrontos entre policiais e traficantes. No domingo à tarde, uma mulher de 72 anos morreu ao proteger o neto durante um tiroteio envolvendo PMs da unidade de polícia pacificadora. Moradores protestaram contra a morte da idosa, chegando a fechar a principal via de acesso à comunidade. Ontem pela manhã, 3 carros foram queimados perto da coordenadoria da UPP. No domingo, foi preso o Ramires Roberto da Silva, de 21 anos. Ele é acusado de matar a soldado Alda Rafael Castilho, de 26 anos, em fevereiro, em um ataque à base da UPP do Parque Proletário. Ramires também é suspeito de assassinar o subcomandante da UPP da Vila Cruzeiro, tenente Leidson Acácio Alves da Silva, de 27 anos, em março deste ano. Agora são 7h07 e daqui a pouco, depois do intervalo, os acidentes nas empresas diminuíram. Mas a situação ainda é preocupante para o trabalhador.